Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Pode Errar, Mas Não Desiste. Estamos aqui mais uma semana trazendo um conteúdo super divertido para vocês e para inspirar todos os profissionais e mostrar que a diferença dos grandes profissionais para aqueles que ficaram pelo caminho é que eles também erraram, mas eles não desistiram. Então, antes da gente começar e eu apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, eu quero fazer uma lembrança para vocês que nós temos um parceiro que colou a sua marca aqui no nosso podcast. É a Monte Agência, e ela hoje é responsável pela rede social da minha marca, do Leandro Vargas. Ela foi responsável por transformar tudo que a gente tem hoje de identidade visual, e eu quero falar para vocês um pouquinho do que eles trazem. Não basta ser bom, você precisa ser que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code e siga eles agora mesmo. Chamem eles para uma conversa, vocês vão ver que eles têm ideias muito legais e eles podem transformar a sua vida digital. Para quem está chegando agora no canal, já vou pedir para que se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like para esse conteúdo ganhar relevância e no final, quando você achar que faz sentido para os seus amigos, para os seus colegas, encaminhe para eles lá, manda para o pessoal assistir também e também se inscrever no canal. Tenho certeza que pode ajudar alguém aí que está perto de você a tirar boas ideias do que a gente tem aqui hoje, ok? Vamos lá, vamos seguir. Para quem está chegando agora também, é novo aqui no canal, eu sou Leandro Vargas, eu sou treinador de equipes de alta performance, ajudo também com mentorias profissionais e organizacionais dos negócios, tanto na área da beleza, como hoje expandindo para outros mercados. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me segue lá na rede social, é o Leandro Vargas no Instagram, e ali vai estar o Linktree, você pode clicar lá e pedir para conversar uma hora comigo e a gente bate um papo sem compromisso para eu entender o seu negócio e apresentar algumas soluções que podem te ajudar no dia a dia, tá bom? Mas vamos lá, porque eu sei que vocês vieram aqui hoje para conhecer mais uma história de sucesso e hoje comigo aqui eu tenho duas pessoas que eles romperam a barreira do negócio e eles vieram para minha vida pessoal. Eu tive a oportunidade de trabalhar para eles durante 7 anos, aprendi muito com esses dois que estão aqui e a linha cruzou e eles viraram meus padrinhos de casamento. Então, além disso, são pessoas que eu tenho uma relação muito próxima e admiro muito o trabalho deles. Sejam bem-vindos, Edson Torreta e Cristiane Okamoto. Obrigado. Da Conecta Beauty, né? Agora E sim. o que eu vou pedir para vocês? Em primeiro lugar, conta para o pessoal aí da onde vocês vieram e o que a empresa de vocês faz hoje no mercado, né? Bom dia, Leandro. Nós viemos de São Paulo há 20 anos. Nós viemos para cá com o intuito de distribuir uma marca de cosméticos e começamos, eu e minha esposa, a Cristiane, bater porta em porta em salão e ganhando muito não, pouco sim. E aí foi o começo que a gente viu a necessidade de não conseguir vender nos salões, porque era a distribuidora do Paulista. A gente viu a necessidade de contratar um vendedor que era da terra, e aí começamos a ter maior penetração nos salões e aí começamos a empresa a crescer. Um mercado muito fechado, né? Naquele tempo era mais ainda, hoje já está bem melhor, né? As pessoas não distinguem quase, mas antigamente eles perguntavam por causa do nosso sotaque, né? Uhum. Então, o paulista é meu, e assim foi indo. Já chegava com bloqueio, né? Já. E aí, quando começou ali a empresa e tal, vocês começaram a visitar os salões, começaram a fazer o processo, assim. Em algum momento vocês pensaram assim, não, erramos, vamos voltar para São Paulo que não dá certo. A gente, no começo, sofreu bastante, porque era muito não e pouco sim. A gente enxergou que contratando um vendedor da área ali da cidade, né, que é o Edson, meu xará, foi o meu primeiro vendedor, em 90% dos salões que a gente visitou e não vendeu, ele foi lá e vendeu. Nos mesmos Nos salões. mesmos. Em 3 meses eu já peguei o carro que eu tinha da empresa e falei, ó, fica com o carro, porque ele nem carro tinha, ele trabalhava de ônibus na época, e em 3 meses, 4 meses ele já pagou o carro e foi trabalhar daí de carro.
E aí a gente foi crescendo, foi aumentando, colocando algumas marcas, né? E fomos aí ampliando a empresa. E vocês dois tiveram a oportunidade de ser educadores, né? Sim. A gente começou assim, né? Na verdade, a gente veio parar aqui porque essa marca que a gente veio aqui para o Rio Grande do Sul trabalhar era a marca que era um dos maiores faturamentos da marca e os maiores índices de reclamação da marca. Porque as pessoas, na época, era a tal da escova definitiva para cabelos loiros. Então já tinham, existia escova definitivas, aquela escova japonesa, quando deu um boom, há muito tempo atrás. A gente começou a dar cursos dessa técnica de alisamento. E aí a gente conhece uma empresa que fazia para loiras, que era a Tânagra. Vocês podem falar, mas a Pode gente vai. falar. Aí a gente veio Gosto pra muito cá do por Dr. causa da Fausto. Tânagra. E aí a Tânagra, a gente veio aqui porque a gente foi lá conversar com o Dr. Fausto, que a gente queria mudar, ganhar um pouco mais de qualidade de vida. Ele falou, qual que é a região que tá aberta? Daí era Rio Grande do Sul. E ele falou assim, cara, não tem como vocês dar errado. Vocês dão curso, vocês sabem o que vocês vendem, e lá as pessoas, elas têm um poder aquisitivo maior e é o reduto das loiras do Brasil, então não tinha muito como dar errado. Era o mercado Era o certo, mercado. com o produto E certo. a gente até hoje tem, né, uma paixão por educar as pessoas que eu acho que é o que nos inspira e nos move. E a gente veio para cá e começou a ensinar essas pessoas que compravam, que na época não era um kit barato, compravam um determinado produto, mas por não saber usar, devolviam ou reclamavam. Então a gente veio para cá e essas pessoas começaram a aprender, a trabalhar. E a gente, graças a Deus, começa a colher os frutos disso. Então, eu te falo assim, aqui a dificuldade que a gente teve, claro, da barreira, porque o Estado, há 20 anos atrás, eles eram muito fechados, eram pessoas fechadas. Que ainda são, né? Ainda são, mas assim, praticamente a gente sentia mais, eu acho, né? Porque acho que como a gente tinha o sotaque do paulista, as pessoas... Era fácil de distinguir. Botava o rótulo, né? Exato. Já barrava na porta. Exato. Então a gente gosta muito de educar e por isso que a gente veio pra cá. Eu me lembro que quando eu entrei, né? Quando tive a oportunidade de entrar na empresa, eu me lembro que isso sempre foi um DNA da empresa, né? De educar. E eu até falo isso em outros momentos, depois fui para outras marcas maiores e tal, mais comerciais. Mas o fato de tu trabalhar com algo tão específico como o alisamento, né? Foi obrigado a colocar no DNA da empresa, porque o pessoal ele acha hoje que quando a gente fala de alisamento, a gente tá falando de escova progressiva. Aham. E que qualquer um pode fazer e tal, mas quando a gente fala de tilglicolato, de aquelas coisas que realmente são técnicas na escova definitiva, eram poucas pessoas que realmente dominavam, né? Eu me lembro que eu, como educador, eu tinha dificuldade no início e o final ali que eu aprendi mesmo a fazer foi um dia que a gente fez um cabelo junto, que eu te cobrei, eu disse, Edson, tu é uma pessoa que mais sabe fazer escova definitiva e tu nunca me deu um treinamento. E aí tu parou um dia que tu tava fazendo, que na época tu já não atuava mais com isso, né? Sim. Mas tu parou pra fazer um cabelo comigo e aí de verdade eu fui entender o que era um processo de uma escova definitiva, o ponto certo de fazer. E mesmo depois trocando de produto, vocês trouxeram essa questão, né, no DNA. Mas eu quero voltar um pouquinho mais. Sim, eu conheço a história de vocês, então eu quero voltar um pouquinho mais. Ela é longa. Edson, como é que sai do cara que apagou a luz, foi o cara que apagou a luz na Transbrasil, né? O cara que apagou a luz da Transbrasil, o último a sair quando ela quebrou, e virar pro lado do salão, do cosmético, vem parar hoje com uma distribuidora que atua, tem mais de 40 colaboradores, atua no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas como é que é essa transição? Como é que sai de lá e vem parar no mundo do salão? Foi bem caótica na época. Eu trabalhava na Transbrasil há muitos anos, né, cargo de gerência, e a Transbrasil parou. E daí a gente ficou ali tentando, como meu cargo era de encarregado, né? E ficamos ali, ainda indo trabalhar 1 mês, 2 meses, aí a coisa começou a apertar, não ter mais, né, renda. E daí a gente teve que decidir. A gente tinha um negócio, começou a se dedicar a um salão, que era uma perfumaria, e daí a gente começou a se dedicar ao negócio lá. Mas com muita dificuldade, porque
Perfumaria é bem difícil, a margem é bem apertada, tem que ter bastante informação, e era o primeiro negócio nosso. Então, a gente tentou até que apareceu o Tanagra, mas estava com dificuldade a perfumaria, não recebia mais dinheiro, não tinha, e a coisa não andava sozinha. E a necessidade fez a gente correr atrás de outras situações. Da perfumaria, a gente montou um salãozinho no fundo da perfumaria. Então, colocamos a primeira cabeleireira, a primeira manicure, e começou a ajudar a pagar o aluguel. No segundo mês, segunda cabeleireira, segunda manicure. Aí foi quando, 2, 3 meses depois, já tinha 3 cabeleireiras, 3 manicures, apareceu uma feira, né? Uma feira em São Paulo, não lembro se era Hair Brasil ou se era a outra. É Beauty Fair, né? E daí a gente queria, a gente aprendeu a escova, a técnica, né? Do alisamento japonês, que era naquela época a pioneira, e a gente foi fazer um curso. Eu levei a Cristiane, uma cabeleireira, e a modelo, e eu só fui levar. Só que a modelo nossa não passou no teste. O produto era muito forte para o cabelo que já era, né, muito sensibilizado. E daí o que aconteceu foi que eu levei de volta a modelo e fui para lá. E eu fiquei olhando ali, cheguei, fiquei olhando elas fazerem um curso. No dia seguinte a gente já tinha produto, né, porque era o final da loja, a gente já estava liquidando a loja. Já estava virando tudo salão. Já estava virando salão, já tinha 4 ou 5 cabeleireiros. E daí eu falei, eu vou participar. E a menina, a gente levava 9 horas para fazer um cabelo. Era mecha tão fina que a gente começava às 9 horas da manhã, imagina quando ia acabar. Sempre acabava no final da tarde, quando não, começo da noite. E daí eu vi que a menina com dor no braço, tal, a cabeleireira, eu vou parar um pouco. Eu posso tentar? Posso. Pode, porque a gente fez a primeira modelo, uma manicure nossa. Aí eu vi que eu tinha facilidade para passar a piastra, a chapinha, né? E eu falei, para mim não é tão difícil. Eu fui aprendendo a passar e comecei a entrar no meio disso aí. Fiz um curso ultra rápido ali de cabeleireiro. Então Chegou a fazer o curso de cabeleireiro. Cheguei a fazer um curso de cabeleireiro à noite, em Santo André. E fiz corte, fiz, né, escova, só mechas que eu não falei, eu não quero aprender tudo. E daí comecei a ajudar a cabeleireira. E quando surgiu uma oportunidade, a gente começou também a repassar a técnica do alisamento. E a gente fazia muito, porque naquela época, vou te falar que eram 3, 4 por dia. Então a gente parecia, né, fazia um mutirão ali, se dedicava e passava o dia inteiro fazendo. E as coisas foram dando certo, mas se complicando. Por quê? Porque a gente abria o salão de segunda a sábado e as pessoas muitas vezes queriam fazer no domingo. Levava 1, 2 pessoas da família para fazer. Que era o dia que dava para encaixar. Que era o dia. Então a gente trabalhava de segunda a segunda. E eu tinha dificuldade de ver meu filho na época, né? Que eu era separado, eu pegava final de semana. Mas a coisa começou aí. E foi quando a primeira vez a gente saiu de uma falência. Porque estava muito difícil, a gente estava com dificuldade, a loja não estava dando certo, o salão começou a ajudar. E daí a escova definitiva ali, né? Ajudou. E a Cristiane sempre dando apoio, mas foi a primeira vez que a gente, olha, beleza, vamos dar uma volta, e conseguimos dar uma volta. Ô, Cris, a Cristiane sempre ajudando, mas eu ouvi uma vez tu me dizer assim, eu quebrei a perfumaria do Edson. Mas a gente quebrou, na verdade, a gente fez uma análise de mercado horrorosa. Pensa, essa loja que ele fala, cara, era tinha a estação de trem de Santo André. E era no centro. E a gente resolveu fazer uma loja, tipo, de perfumes importados, assim, era lindo, era maravilhoso, mas assim, as pessoas já nem entravam. Ela falava... Assustava com a vitrine. Exato, elas nem pisavam, elas falavam, aqui deve ser caro. Aqui eu não vou nem entrar. Então, eu falo assim, eu era estudante de administração, gente, assim, ó, o meu primeiro pior, assim, ó, o negócio que não deu certo, mas que eu falo assim, a gente tem que errar para acertar, não tem muita fórmula, né?
A gente tem que... Qual é o segredo? Errar e acertar, tentar, Te ensinou mais que a tentar. faculdade. Ali. Muito mais. Foi a primeira lição. Foi a primeira lição dolorosa, né? Porque daí... Mas a gente também, como a gente arranjou a solução do salão, e depois que você sai claro, de dívidas, não sei o que, você encontra de uma maneira que a gente fez essa dos cursos, cara, a gente começou a realmente crescer nisso. E se não tivesse passado por isso, fatalmente ele não ia fazer, ele não ia ser cabeleireiro, nós não iríamos procurar um curso, nós nunca queríamos fazer um curso de alisamento. Iam Se a estar gente... com a loja Exato, se tivesse dado. Talvez, acredito que nós estaremos melhor do que naquele momento dos cursos. Leandro, você pensa assim, ó, que foi num sábado começando não era Hair Brasil, eu não lembro. Eu olhei assim, né, para perfumaria, já não tinha nada, só tinha um salão. E eu desesperado, o que eu vou fazer? E lá tava lá a escova definitiva, eu tinha feito curso acho que 1 mês. Eu olhei para a menina, para a cabeleireira, falou, vamos fazer uma parceria? Você dá a prática e eu vou dar a parte teórica. E eu, olhando assim, meu irmão estava lá, tinha 2 atendentes na perfumaria, que nem tinha mais quase, né, gôndola, estava pequenininha que só, né? Eu olhei e falei, Elcio, pega o carro e vai se preparando, almoça rapidinho, que você vai lá para Hair Brasil. Fui na Xerox, coloquei há 20 anos atrás, né? Sim, Nem quase tinha computador, tudo né? no panfleto. Não, né? então, aumente a sua renda. Aprenda, né, a técnica do alisamento japonês. Telefone e tal. Imagina que era um papel sulfite, dividido em 4, só com umas letras, não tinha nada, não tinha logo, não tinha nada. No Word. E Aí, o Elcio panfleto. O Elcio e mais 2, né, meninas que trabalhavam com a gente na perfumaria, começaram a entregar os panfletos na entrada das feiras, né, da feira que estava tendo. Você imagine que, tipo, abria, sei lá, 10 horas da manhã, sei lá, 11 horas, o telefone já começou a tocar. Ah, e onde que é? No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Não, e daí domingo a gente tinha também já cabelo para fazer, a gente estava trabalhando das 8 e tal, o telefone não parava. Onde que é? Eu queria ir aí fazer. Então, começou no sábado, já marcaram para domingo. E começou a sábado, domingo, segunda, terça. Então a gente acabou pegando quase um grupo de 15 pessoas, né, para fazer curso. Todos queriam ver, alguns não queriam praticar, mas eram do mesmo salão. Sim. E a gente, né, vendia até, não era caro, né, a gente só repassava a técnica, né, e começou a dar muito certo. Depois disso a gente começou a alavancar isso. Então, São Paulo, interior, vinha gente do interior. Eu devo ter feito mais de 2.000 alisamentos. Nossa. Né? Fiz em gente bastante popular, né? Fui num salão, dar um apoio uma vez num salão, e era uma pessoa bem popular da mídia em si, né? Era prima, estava lá. E eu só nervoso olhando, eu falei, esse Deus me livre, né? Se isso der errado, deu problema. Mas a história é legal. A gente tem uma história que o alisamento também, ele faz, né? A escova definitiva, a gente tem várias situações que é meio caótica. Tem uma família de 4 pessoas, tinha um carro, não era novo, mas era um carro bom. Ela falou, não, eu não uso carro. Vendeu o carro e todo mundo em casa vai fazer o alisamento. Pensa que 4, 5 vieram no domingo e ela pegou o dinheiro e colocou assim, ó, tudo. Porque antigamente um alisamento era R$1.000, R$1.200, R$1.500. Não, e isso no tempo que R$1.500 era absurdo. Era. Muito dinheiro. Nós estamos falando aqui, 20 Então, anos. atrás. Porque Sim. faz 15 anos que eu entrei lá na Conecta, né? Quando eu entrei, ele que era Vida Bela. Então eu entrei há 15 anos, vocês já estavam consolidados aqui, Sim. Acho que, sei lá, uns 5 anos, vocês já estavam bem aqui. Então isso aí nós estamos falando para 25 anos atrás. Eu lembro que era um Voyage, acho que 89, mas estava lindo, assim, ela vendeu, falou, não, já vendi, tinha um Voyage aqui e tal. Aqui o dinheiro. Acho que ela deu 70% do Voyage ali, pagou. Mas tem outras histórias, Imagina e ela quantos assim, ela Voyages ela voltava... comprou.
Porque alisar o cabelo, a gente tinha essa noção clara que a gente não ensinava a alisar cabelo, gente. Aquelas pessoas elas saíam de lá É. com uma autoestima, assim, ó, quem alisava os cabelos naquele momento, assim, gente, assim, parecia que ela entrava assim, e assim. Porque era a vida que a gente tava dando para as pessoas, era a praticidade, as pessoas, Não, o mexia na alisamento. saúde, né? Exato, assim, ó, este efeito que a gente adorava. E quem aprendia também, claro que era, gente, assim, era 6 a 9 horas para fazer um cabelo. Era muito tempo. Então, assim, ó, dava tempo pra Viu? pessoa contar a história. E tu brigava comigo que meus cursos atrasavam, Cris. Todas as vezes, toda segunda tu brigava comigo que os meus cursos atrasavam. Mas era 6, 7 horas do negócio. Era muito tempo, a gente Mas conheceu. vocês têm, a gente tava brincando antes de começar a gravar, né? Que eu digo que é o coração do italiano, né? E o cérebro da japonesa, né? E vocês têm características que juntas elas tornam vocês muito fortes, né? Sim. Que tu tem uma capacidade analítica muito grande e o Edson tem uma capacidade, um feeling de mercado que é absurdo. Hoje a gente escuta muito falar no meio da internet do seguinte, tu tem que ser rápido, tu tem que ter ideias e tu tem que testar as ideias e se não der certo descarta e tenta outra coisa. Eu vejo o Edson e tu junto, vocês fazerem isso há 15 anos, quando não se falava em internet. Eu me lembro de chegar e o Edson vir com uma enxurrada de ideias e de alguma forma faz aí, né? Era meio Steve Jobs com a equipe. Ele tinha a ideia e dizia, te vira. E tu comprava a ideia e a equipe inteira ia junto e todo mundo ia naquilo lá. Vocês sempre tiveram uma velocidade de resposta a essas dificuldades muito alta, né? Vocês reagiam muito rápido. Eu conto ainda, né? Essa eu vou ter que contar aqui. Que quando eu trabalhava na empresa, eu sempre tive a facilidade de encontrar erros, né? Eu tenho essa coisa de, aquilo ali tá estragado, aquilo lá tem que mudar e tal. E eu me lembro que eu falava muito isso. E um dia o Edson falou, vamos fazer um trato. Quando tu achar alguma coisa que tá errada, tu vai me trazer isso com 3 soluções. E nós ficamos cerca de 2 meses sem se falar. Até que um dia tu me chamou e disse, o que houve que tu tá sumido e tal? Vamos tomar um café. E aí tu disse, eu tenho... muitas coisas que tu me mostra, eu já vi. Eu já sei que tá errado. Mas aqui as pessoas que trabalham nessa empresa, elas têm que estar voltadas, tudo bem, para encontrar o que não tá bom, mas elas têm que estar voltadas para resolver e trazer as soluções, né? E isso vocês sempre tiveram. Vocês não são de ficar muito tempo reclamando em cima de uma coisa que tá ruim. Vocês são muito rápidos em responder quando uma coisa tá ruim para buscar uma solução. E acho que é isso que faz com que a empresa esteja saudável até hoje, né? Não que ela não tenha passado por dificuldades em vários momentos, sim. Mas que vocês conseguem, de alguma forma, né? Descobrir as brechas e conseguir se mantendo e tal. Vocês conseguem perceber que vocês passam isso para as pessoas que estão ali dentro, que elas engajam isso com vocês? A gente percebe sim, porque eu tenho um vendedor que tem 14 anos trabalhando com a gente, 10 anos, né? A gente tem uma equipe que meus vovô garoto, que eu brinco, né? E eles estão ali, eles confiam na gente, a gente confia neles. Então a gente está junto e está crescendo. Alguns ajustes são feitos, por quê? Porque realmente muda muito rápido, né? Mudou muito rápido o modo de venda, o modo da pandemia veio mudar mais coisas e algumas coisas a gente estava preparado quando chegou a pandemia, né? Então, é necessário a gente estar sempre ali. E o problema, se ele não é resolvido, ele vai esquentando, ele vai aumentando, né? Então, a gente tem que realmente... deu um problema. Teve um probleminha ali de um produto. Tá certo? Confere. Troca. Faz. Resolve o problema do cliente, né? Então, eu sempre falei, mas para todo mundo, se você encontrou um problema, já busca a solução e me traz. Você é o gestor daquilo, você é o cara que mais sabe sobre aquilo, né? Se é um produto, tá faltando cor, tá faltando isso, como que tá, o que a gente vai resolver sobre aquela situação? E é assim que a gente age, a gente realmente, a Cristiane sempre foi muito, segurava mais para ela não delegava tanto, né? E eu sempre gostei de delegar. Eu vim de uma empresa gigante, né? Que eu era Que é o hábito, né?
que eu era um funcionário, né? Não, e que é o hábito, Um colaborador né? lá dentro que a não, né? multinacional faz isso, né? Ela Sim. espalha o processo, né? Não, Transbrasil chegou a ter 7.500, eu peguei Imagina. época de glória e época de, né? Então foram 19 anos que eu fiquei lá. Então a gente aprende bastante, tem chefes, tive chefes exigentes, né? E nem era, minha parte era financeira, não era nem comercial. Aí a Cristiane gosta muito de financeira, eu falei, não, tá bom, então eu vou para comercial. Mas eu sempre eu tenho um pouco mais de calma, eu não, né, não falo imediatamente. Calma, vamos ver se olha mesmo, vê se está certo e vamos ajustar. Né? Uhum. Porque tem que ter um time. Se você só recebe uma bolada e vai dar outra bolada na hora, Já você não era. vai resolver o problema, você vai causar outro problema. É. Né? Então, essa é a situação que a gente, né, viveu. Mas nisso tu também ficou assim, né, Cris? Porque no início até tu era assim mais rápida nas coisas e com o passar do tempo eu percebi a tua mudança que tu começou a ser mais controlar mais essas emoções, né? Uhum. Porque tu que lidava muito de frente na parte mais desgastante da empresa, o Edson ficava na parte boa. É. Na parte boa no sentido da relação com os funcionários, porque quando a gente chegava era a parte mais comercial, a parte mais de Sim. ideias e tal. Tu ficava no bastidor naquela parte que era ele me dava a ideia e tu me cortava o dinheiro. Era, era legal que vinha daqui quando chegava lá, dizia, não dá pra fazer, tem que ser tanto. E como é que foi? Foi no dia a dia? Foi a maternidade? Foi o que fez isso? Eu vou te falar, eu acho que foi a maternidade, acho que foi a experiência também, porque assim, esse negócio de muitas ideias, ele é legal, mas você chega uma hora que você tem que começar chegou um monte de ideia, tu pensa, e aí tu começa a executar. Antigamente, eu acredito que ele vinha com muitas ideias e a gente saía muito executando, sabe, sem meio que estudar um pouco mais a fundo. E hoje, com a experiência, você acha que você começa a fazer um processo um pouquinho mais analítico e essa velocidade ela ainda existe, porque quando a gente ainda é assim na empresa, quando a gente tem uma missão nova, alguma missão que eu te falo, empresarial, a gente compra a ideia, estuda, analisa e a velocidade a gente continua. Mas a gente não tinha essa análise um pouco mais profunda, que eu acho que foi a maturidade e a experiência que nos trouxe. Ela virou Porque uma parte desse processo sem transformar ele em algo burocrático. Exato. Ela não é burocrático, ela é um pouco mais, ela é um pouco mais analítica, e eu acho que a maturidade me trouxe um pouco isso, porque eu era realmente, era muito, não pensava muito, ela fazia. Isso nos ajudou muito, eu vou te falar a verdade, que hoje eu acho que o segredo nosso é as ideias que o Edson realmente tem, a gente continua executando na mesma velocidade, mas ela só é um pouquinho mais filtrada. Algumas a gente erra, acerta, mas a gente só tem um pouquinho, a gente para analisar um pouco melhor. E essa parte fundamental dessa análise é o que tem, acho que, feito hoje uma grande diferença. E não muda o processo, na verdade, né? Continua Não sendo muda. criativo, continua sendo rápido, mas ele tem só um fator ali que é a análise que te faz ser mais assertivo, né? Desperdiçar menos, né? É. Porque eu me lembro da gente fazer, às vezes, ações e que a gente ia olhar no resultado final e não tinha conversão. Quantas feiras nós fizemos e no final a gente ia olhar e não tinha convertido nada, tinha gasto um dinheiro que para distribuidora era muito alto, perto, né? Eu que depois Sim. saí da distribuidora, fui trabalhar na multinacional, era troco aquilo, né? Tipo, não, isso aqui não é nada. Mas para nós, na distribuidora, eu Sim. ainda ficava chocado, dizendo, nossa, a gente faz muito mais do que vocês com muito menos dinheiro. Sim. Porque tem que contar a moeda, né? Para saber que vai dar certinho ali. E não botar ela fora era a grande diferença. Mas eu acho uma das coisas legais, assim, também que vocês têm lá é que vocês sempre estimularam todas as pessoas a fazer as coisas, né? Vocês nunca cortaram nada. Vocês sempre deram a oportunidade, assim, de, ó, vai e faz, então. Né? E às vezes, em alguns momentos, vocês viam que a gente estava meio travado com alguma coisa e vocês empurravam, vai e faz. Todas as coisas que a gente pedia, vocês iam lá e, então tá, então testa, né? A gente até falava, né, do negócio de hoje eu estar apresentando e tal. Eu me lembro a primeira vez que eu pedi para vocês, que foi um evento que eu disse, tá, mas... Porque vocês contratavam uma pessoa, que era o Lucimar Casagrande, para ser o mestre de cerimônia dos eventos. Sim. Né? Porque ele apresenta muito bem e tal. E aí chegou num evento que, quando foi que aconteceu o evento, aí eu falei, eu disse, tá, mas esse evento eu quero ser o mestre de cerimônia.
E eu tinha medo que vocês dissessem não, e aí vocês disseram, tá, então vai. Assume. Assume, te prepara. Se tu acha que tu consegue fazer, vai e faz. Né? Eu me lembro o primeiro curso de mecha que eu tava na dúvida e tu disse, tu marcou o curso. Tu disse, o curso tá marcado e tu vai dar o curso de mecha. Né? Então vocês sempre incentivaram, assim. Sim. Não foi por falta de... Eu vi pessoas que não aconteceram dentro da empresa, mas nunca foi por falta de incentivo e de apoio. Sim. Às vezes até demais. Às vezes a gente olhava para algumas pessoas e dizia, não vai dar certo. E o Edson sempre queria dar uma chance a mais. Não, dá uma chance. Vamos tentar de novo, né? O Edson é difícil de desistir das pessoas. Né? Tu é difícil de É desistir. difícil para mim, porque tá todo mundo buscando algo, tá todo mundo tentando, né? Então a gente tenta olhar o lado bom, mas eu sempre falo assim, ó, entra de portas abertas e se for sair da empresa, saia de portas abertas. O alemão, que é o Edson, ele entrou e saiu na minha empresa 3 vezes. Na quarta vez eu falei, ó, essa é a última, né, ô Gardenal? Não vem me querer agora, né? Agora você vai seguir carreira solo. E tá aí, graças a Deus. Decolou, né? É legal. Então, todos, né? Todos vocês entram né, e tentam. A gente sabe um pouquinho mais. Eu sou 12 anos mais velho que a Cristiane, eu tenho um pouco mais de calma, um pouco mais de vivência, então a gente vai administrando, vai dosando isso, né? Então a gente amadurece um pouquinho mais rápido. Enquanto a Cristiane estava amadurecendo ali, eu já estava um pouquinho, né, mais maduro. Então isso foi O que equilibrou. né, a panela e a tampa, né? Então eu e a Cristiane somos assim. A maioria das brigas não é particular, é empresa. Do trabalho. É empresa. E não é, às vezes, empresa disso, porque ali tem. São coisas pequenas, né? Que a gente vai, resolve na hora. E hoje está muito mais fácil do que antigamente, né? Antigamente era um pouco mais de estresse. Hoje já não. É raro, né? Então a gente briga, vamos comer, vamos, qual restaurante vamos sair para comer? Escolhe você. Não, escolhe você. A gente discute no carro qual restaurante vai. Aí dá a briga. Aí dá briga. Qual restaurante vai comer hoje? Não, porque eu quero esse. Não, porque eu quero. Então vamos no seu. Não, mas podia ir no outro. Então Mas assim. isso é saudável, isso é coisa de casal, né? São coisas Não é boas. coisa da A empresa. gente dá risada, Não. né, meu? Olha assim, eu falo, agora a gente tá brigando por causa qual restaurante. Eu falo, escolhe. Não sei. Aí eu escolho, ela fala, mas a gente queria naquele. Tá bom, então vamos naquele. Mas não sei. Mas você escolheu o outro. Então, Mas acho que isso é importante, vocês resgataram aquela ideia de que a empresa é lá, né? Lá. Aqui é o casal, né? É. E tu falando assim, a gente começa a identificar, né? Tipo, eu sou 13 anos mais velho que a Camila, minha esposa. Então hoje ela saiu do trabalho e a gente trabalha junto. A gente tá mais ou menos no mesmo nível que vocês estavam lá no desenvolvimento da empresa. Ela tem essa coisa da ansiedade, porque eu tenho mais a visão do mercado e a gente tá nesse processo de equilibrar. E agora a gente ainda tá tentando encontrar o equilíbrio de aqui a gente não fala mais de trabalho, né? O almoço é almoço, não é reunião de trabalho. Aí agora a gente tem as nossas reuniões da empresa para falar da empresa. Então, só que tudo é um processo, né? Porque no início é tudo meio misturado. É um exercício, na verdade. Eu acho que é um exercício. Porque antigamente a gente tinha um esforço muito grande em não falar. Tô te falando assim, pessoalmente, eu e o Edson, a gente tinha um esforço de tipo, tá almoçando, lembrou uma coisa da empresa. E aí a gente falava, não. E aí você começa, é um exercício diário de que a gente tem a nossa vida. Aí então a gente brincava, as pessoas achavam que você é bipolar, porque às 17h59 você tá brigando, quer dizer, 18 horas tu... Vamos para casa. Às vezes ela bati ponto. Vamos jantar aonde? Vamos fazer o quê? Mas a gente, é um exercício que com o tempo, hoje a gente não tem. Depois de tanto tempo, né, Edson? Sim. A gente não tem mais. A gente só, eu vou te falar, a gente tem uma particularidade que às vezes acontece, mas que eu acho que vai acontecer, acontece com todo mundo, pelo menos eu acho uma coisa natural. A gente tem uns insights, não é dentro do trabalho. A gente tem uns insights, cara, quando você tá com o teu esposo num parque, eu sei lá, alguns lugares que é improvável. E a hora que dá esse insight, aí você tem que falar. Aí você fala, não, mas olha, eu tô pensando numa coisa, a gente fala, tá, mas ó, já falou, aguarda um pouquinho, que segunda, às 8h30 a gente tá lá, a gente começa a falar.
Mas se não for isso, a gente teve que, até pela nossa filha, porque a nossa filha, ela teve uma hora que ela não enxerga o pai e a mãe, ela só enxerga o empresário falando, era todo o tempo É falando, tudo a mesma gente, coisa, né? era todo Cadê o tempo pai e a falando mãe? de negócios, e ela falou, não, gente, aí hoje em dia não, ela chega em casa da escola e ela almoça e a obrigatoriedade de casa é falar de coisas de família. Mas é um exercício. Eu falo que é um exercício que no começo é muito difícil, porque é tudo muito misturado, tem aquela ansiedade, tem tudo. Mas hoje em dia, voltamos à história do tempo, a gente não sofre mais disso, né, Edson? Sim. Sabe que hoje nas minhas mentorias, e eu pego muitos profissionais da área da beleza para fazer a mentoria, e o ponto de partida que eu uso com eles é a roda dos papéis, né? Então, assim, primeira coisa é, divide teus papéis. Sim. Tu é gestor, tu é cabeleireira, tu é mãe, tu é filha, tu é esposa. E que hora tu faz cada um deles? Quanto tu tá te dedicando? Sim. Eu faço eles olharem e se perceberem que esses papéis não podem se entrelaçar e se confundir, porque senão tu vai atrapalhar o desenvolvimento do filho, tu vai atrapalhar o desenvolvimento da vida conjugal, tu não vai conseguir, principalmente quando vai para a área do trabalho. Hoje um profissional que ele é gestor e que ele é cabeleireiro, eu digo, se tu não dividir esses dois papéis e tu estar concentrado para ser cabeleireiro, que tu precisa ser criativo, e tu ter o teu momento para ser gestor, que tu precisa ser analítico, planejador, tu vai ter problema, porque se tu estiver fazendo uma mecha pensando no boleto para pagar, tu não vai conseguir fazer a mecha do jeito certo. E se tu tiver fazendo as suas coisas da área da gestão, verificando esses detalhes, sendo que tu tem que cuidar, se um cabelo abriu, tu tem que ir lá enxaguar esse cabelo, senão ele vai cair, tu vai perder como gestor e tu vai perder como profissional. Então, saber dividir os papéis, ter os horários, organizar uma agenda, fazer isso no momento certo, vai te fazer ganhar. E alguns deles, quando eu pergunto, depois de um mês organizando a agenda, eu pergunto, qual é a tua sensação? Que eu tô trabalhando menos. Tá, e teu faturamento aumentou. Qual é o segredo? O segredo é que tu tá organizado. Eu acredito, eu vou te falar, quando eu cheguei aqui, eu falei para você de qualidade de vida, né? Essa organização dos papéis é a qualidade de vida que Gera te dá, qualidade de vida. exato. E que te dá, no fundo, ele te dá uma segurança e uma tranquilidade para você resolver todos os papéis. Porque no fundo, quando a gente mistura todos os papéis, pensa, né? Pensa uma mesa e mistura todos os papéis. Tudo difícil de tu pegar um papel e fazer este papel bem. Ao passo que se tu pega a tua vida e você separa, setoriza, organiza com essa qualidade dos papéis, você muda completamente, gente. Assim, ó, eu te falo que eu acho que isso é vida. Porque quando você tá no papel de mãe, você se permite tanto ser a mãe naquele momento que o papel de empresária ele fica em segundo plano. E isso é necessário. Isso é necessário. Porque quando a gente mistura, eu vou te falar, a gente tá no papel de empresária, se sente culpada porque não tá no papel de mãe. Então, existe uma culpa, existe alguns sentimentos que atrapalham esse desenvolvimento pessoal. Então, eu te falo hoje, acho que o que realmente faz a gente ter essa tranquilidade é ter todos os nossos papéis organizados e saber o momento. E a palavra certa é saber desfrutar todos os seus papéis, né? Eu acho isso é mais ou menos a qualidade que a gente tanto procurou quando a gente saiu de São Paulo e hoje a gente veio para o Sul. E que eu vou te falar, hoje a gente mantém isso muito forte. Qualquer coisa que nos exige mais ou que esteja fora de nós, a gente fala, vale a pena? Sim, não pode ferir Não aquilo pode. que vocês têm como isso valor. que Né? você, é mais ou menos o mantra que você cria, né? Assim, você fala, tenho que desenvolver os papéis. Porque a mulher, principalmente, Leandro, elas têm. Eu vou te falar, assim, você falou da maternidade, eu vou te falar assim, pensa numa pessoa que aprendeu com a maternidade. A gente aprende desde a hora que o neném sai da barriga, tu já tem certeza que, tipo, nossa, não tenho mais controle sobre nada da minha vida. Não, mas no teu caso, que eu ainda acompanhei, né? Eu te conheci grávida e eu embalei o carrinho da Valentina. Enquanto tu falava no telefone com o fornecedor. Porque ali era assim, tipo, ganhou, ficou, sei lá, 15 dias. Exato. E tem que estar na empresa de volta, porque cuida de todo um setor dentro da empresa. A Cristiane estava marcado a cesárea para o sábado, 11 horas da manhã. A gente fez reunião e saímos 7 horas da noite de sexta-feira da empresa. Foi até o último minuto, né? Trabalhando, ela ganhou neném, não sei se ficou 4 meses, né?
que você mas Não, né? assim, Não, eu me Não, le- eu me... 3 meses depois, o bercinho e É. a cadeirinha tava do lado do Não. escritório, na mesa, no escritório, e a Cristiane Uhum. trabalhando junto com a neném. Num tempo que não tinha home office, né? Não Não, tinha. Era depois ir Era pra isso, veio. empresa. era isso É, mesmo. então É. trabalhava ali, mexia no balanguinho para ela Uhum. dormir, amamentava Não, era no uma coisa escritório. absurda. Tudo na ligação, e aí a gente que tava ali, eu me lembro de balançar o carrinho porque ela tava chorando. Não era que nem hoje Sim. que o choro da criança é legal do outro lado, né? Ah, empatia, tá chorando e tal. Não, faz ela ficar quieta, porque ela tá no telefone, sabe? Era assim. Era. Então, mas tudo na vida, o começo, até você ter condições de ter experiência e se estruturar, é mais difícil. Você tem que começar do zero. A gente começou vendendo Uhum. produto, né? Eu entregava, eu fazia É. apresentação, eu recebia. Então a empresa começou ali 10 papéis dentro da do empresa, né? zero, né? Então daí veio a Cristiane e começou a ajudar, porque ela ficava mais no salão. Aí eu fui ser um vendedor de rua normal, um representante. 3 meses depois eu vi que, eu vendia, eles entregavam metade. Aí eu ganhava menos. Como que pode ser um microdistribuidor? Você tem que comprar. Tá bom, fui lá, fiz o empréstimo e seja o que Deus quiser, né? Então compramos o Tânaga na época, eu entregava, vendia, cobrava, ia lá receber, né? Voltava o cheque, ia lá tentar receber os calotes e foi indo, né? Mas é difícil, por quê? Porque leva tempo. Você Uhum. não vai de um ano para o outro já está em sucesso. Então você leva, vai montando um degrauzinho por degrauzinho, um tijolinho, tijolinho. Aí eu falava, nunca tem dinheiro para nada, nunca. Olha Te lá, entendo. quando tinha que investir Vai que é tinha que investindo. investir, né, num evento que sempre obrigavam a gente, né? Tem que participar naquela feira tal. Eu olhava assim, pelo amor de Deus, não tenho casa financiada, tá indo a janela, tá indo o carro, tá indo tudo. Porque Agora que tá sobrando um dinheiro, estão mas dizendo que eu tenho que male, botar. male, né? É. Então a gente demorou para, né, adquirir o primeiro imóvel, né? Foi assim, a gente, né, lembra e sabe quão suado foi e quanto é. Uhum. E hoje a gente tem que administrar isso, porque muda muito rápido. Uhum. É constante. Hoje você tem uma internet, você tem vários, né, canais de venda, de distribuição, você tem atacadista, você tem, né, distribuidores, você tem lojistas. Então já está muito o e-commerce. Então ele está muito, né, aberto os canais de venda. Uhum. Aí você tem uma equipe ali de vendas batendo salão por salão. E que tu impacta sobre a vida delas, né? Então Sim, tu te sim. sente responsável por aquilo. E aí tu diz, tá, e agora? Como é que eu faço pra esse povo aqui continuar? Mas isso que tu falou do e-commerce é uma das. Que aí vem na característica de vocês. Vocês não são de ficar sofrendo muito tempo com as coisas, né? E eu posso dizer que eu acho que eu aprendi isso com vocês. Vocês não são de ficar sofrendo com as coisas. Quando aparecem as dificuldades, vocês não ficam reclamando que aquilo. Eu vejo muita gente que hoje perdeu distribuidoras, perdeu lojas, porque eles só sabem dizer que a internet veio e atrapalhou meu negócio. Eles não se focaram em pensar como é que eu vou passar por isso aqui, Uhum. né? E aí quando tu falou, a gente chegou na pandemia, a gente estava minimamente estruturado e conseguiu passar bem na pandemia. Porque é esse feeling, né? De entender que, ó, tem isso aqui, mas isso não é garantia de nada. Amanhã pode cair tudo por terra, né? Tu tá sempre preparado para a onda que vem, né? Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul, fechou muito mais que outros estados. Então a gente trabalha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas pensa que a gente ficou sem faturamento 2 meses. Né? Uhum. Zero entrava de dinheiro. E assim, E quem tinha dinheiro para entrar ninguém não tava pagou, pagando, Não né? pagou. ninguém pagou. Então não pagou, 7% pagou o que tinha de dívida ali, entrou, sei lá, uma merreca. Eu olhei para a Cristiane começou a chorar. Falou, não entra dinheiro, a gente vai quebrar, a gente vai quebrar. Falou, nós já quebramos, mas vamos ver como que a gente soluciona. Isso Já aí já estamos passou. quebrados, né? Isso aí já é um fato. Aí liga para banco, vê, boleto, olhar e a gente achava que ia ficar 30 dias, depois, né, uma semana depois, todo mundo falando que ia ficar mais tempo, mais tempo, mais tempo. Eu prorroguei os títulos eram descontados, alguns, outros não, e falo, ó,
prorroga aí para 90 dias. Paga uma taxa de juros altíssima no que era descontado, né? Mas vamos embora, prorroga e vamos ver o que acontece. Liguei lá para a indústria, né? Falou, olha, não tem como pagar, ninguém está me pagando e a gente, né, vai ter que enxergar qual vai ser o caminho que todo mundo vai passar. Se reinventar, né? Se reinventar. A hora que começou a voltar, o que aconteceu nesse momento? Nós tínhamos um segmento de e-commerce, mas era muito pouco. Sim, não vendia nada, vocês né? já tinham aberto esse nós canal, tínhamos mas ele um era muito canal, incipiente. Ele era Isso. muito pequenininho, não Não era, dava pra... era 5% do faturamento normal da empresa. Então era um canal, né, de venda, mas era muito difícil. O Brasil não vendia por e-commerce, né? E vou te dizer, agora eu vi uns dias atrás, eu estava lendo um artigo que falava que hoje um dos maiores players, né, que é a Beleza na Web, e ela foi incorporada ao Grupo Boticário, mas o Boticário antes da pandemia, ele tinha venda na internet dele de 2%. E hoje ele saltou para 20%. Né? Eles também, que eram gigantes, também não estavam Ainda não preparados tinha, para isso, sabe? Tiveram que correr tava. atrás. Ninguém estava. Então, quando entrou a pandemia, daí a gente viu que a empresa parou, zerou, primeira semana tal, só que daí a gente viu o e-commerce reagindo aos pouquinhos. Primeiros 10 dias, primeiro, né, o mês subsequente, já aí começou uma loucura. Nós tivemos que colocar mais gente no estoque, contratar gente no estoque, que o e-commerce começou a vender, né? E a gente tinha uma dificuldade, porque quando a gente realmente estava lá com a distribuidora, como o e-commerce era muito novo e foi através de uma reunião que a gente teve no México, dos distribuidores, e lá estava lá 210% o e-commerce. Eu vi naquele ano. No ano seguinte, 200 e tantos por cento. O e-commerce crescia 200 e a gente lutava para crescer 10, 15%. Né, que era a nossa meta, 10, 15% crescer o negócio no ano. Sim, porque vocês ainda estavam com aquela mentalidade de crescimento numa empresa física. Sim. E o e-commerce... mas o distribuidor só tinha foco naquilo, né? Sim. E a gente enfrentou uma época difícil ali por 2 anos. Por quê? Por contrato eu poderia ter o e-commerce, não teria problema nenhum. O contrato, né, falava que a gente poderia ter um e-commerce. Mas, como era algo muito novo, eu fui quase que o pioneiro, né, de colocar um e-commerce, mas não tinha um sucesso. Era difícil. E daí os outros falavam, o Edson fica invadindo minha região, o Edson, cara, tem 2.000 lojas, não é o Edson, né? O Ikezaki vende por e-commerce, a Beleza na Web tá aí, tem Tu era só gigante, mais um dentro daquele eu sou o player, nanico ali, né, meu? Vendia 7.000 por mês, 8.000, E para de incomodar, né? E faz um e-commerce. Não, mas a gente ia para uma reunião, a gente era massacrado, só tinha alguns distribuidores que eram mais próximos. Entendiam. Que realmente... E no final, né, fala, Edson, como que você fez? Edson, como que você fez isso? Como que você fez isso? Cara, como que eu fiz? Eu peguei meu irmão, o Sérgio, ele entende um pouco mais, falou, monta um site. Cara, montei a primeira vez, não deu certo. Aí montei a segunda vez. Falou, não, eu vou ter que arranjar gente especializada, que entenda disso, né? Porque eu não entendo. Eu já montei a primeira vez, eu gastava R$ 800 de anúncio e vendia 400. Vendia menos do que eu gastava, né? E fui mantendo mês e eu não sabia gerenciar. Então, coloquei uma pessoa que começou ali também, não era um especialista, mas tinha curso e fez vários cursos dentro da minha empresa. Ele olhava todas as aulas, como fazia, era um menino muito aplicado. E fazia. Aí foi lá, um mês 5.000, outro mês foi 7.000, outro mês para 9, outro mês para 11.000, e mês a mês foi crescendo, né, organicamente. Porque a gente também não investia muito dinheiro e nem sabia como é. Depois as coisas foram mudando, né? E daí a gente foi aprendendo a trabalhar com isso. Então, quando veio a pandemia, realmente a empresa... Acho que quase todas as empresas estavam quebradas ou contas a receber. Você imagine que 100% dos seus recebíveis era boleto bancário. Imagina. Ninguém pagou.
Ninguém Tinha pagou. R$1 pra entrar, né? A Cristiane chorava um dia, daí no outro dia, a hora que ela olhava o banco, chorava de novo. A semana inteira chorando, eu já Não chorava mais, que acabava as lágrimas, né? eu já, Não tem mais lágrima eu pra falei, chorar. Cristiane, vai lá, coloca 90 dias, 120 dias, Vai prorroga empurrando. esses títulos. Eu só vi os débitos lá. Quando eu fiz a conta, assim, só de prorrogar título, foi mais de R$70 mil. Só de Só de juro. prorrogar pra- título. Então, a vida é fácil? Eu vou te falar, não. Quando eu quebrei a primeira vez, você depende de banco. Ô, Leandro, eu cheguei a ter 8 consórcios. Toda vez que eu fazia empréstimo, o cara colocava um consórcio. Toda vez que fazia empréstimo, o cara colocava um Pra consórcio. poder pegar o. Né? Aham. Então, cara, é a vida assim. E foi, né? Mas Resolveu. assim, o que a gente enxerga? Cara, eu vou te falar que eu acho que eu já paguei mais juros que eu ganhei dinheiro na minha vida toda. Já paguei mais juros, mas mantive a minha Mas empresa foi em o pé. que fez sobreviver. Eu tenho né? vários amigos, vários, não é um só não, que às vezes tiram um dinheiro de lá, a empresa ficou sem capital e quebrou. Teve outros que realmente tiveram dificuldades, teve outros que quebraram na pandemia. É muito difícil administrar uma empresa aqui no Brasil, muito difícil, né? Então, eu tive que sair aqui do Rio Grande do Sul, a gente queria aqui, era nosso estoque, dar emprego, dar tudo aqui, mas o imposto daqui para cosméticos é supérfluo, é assustador. É assustador. Eu lembro de um pedido que eu fiz aqui para Porto Alegre, R$100 mil. Aí veio o boleto para mim pagar R$175 mil. 75% de Quase o imposto dobro, né? sobre os R$100 mil. É um Porque absurdo, né? né, IPI, Sendo que daqueles R$100 mil, a FT. margem de vocês é baixíssima. Não, Sim. cara, e você tinha que vender isso tudo a 250. Eu lembro. Pra pagar a operação e sobrar Eu uma lembro margem. que eu vendia um shampoo de vela a mais de R$140. Hoje eu nem cheguei nesse valor 7, 8 anos depois. Lá fora. Hoje o meu preço ainda é mais barato do que isso aí. Então, 7 anos depois. Mas por quê? A operação mudou, né? A gente faz tudo legalmente, tudo certinho, 100%. Cara, 100% de nota, não faço nada. Eu falo, ó, faz. Quem que é o vendedor? Emite nota. Tudo. Quem é Edson? Tira do estoque tudo, sabe? Então, graças a Deus, a gente aprendeu a trabalhar, menos dor de trabalha. cabeça, né? Não, eu durmo tranquilamente, Aham. né? Eu durmo tranquilamente. Então, o que é meu, o que é dos outros é dos outros. A Cristiane sempre foi assim. Eu vou contar uma historinha, eu vou misturar, que lá em Santo André, tava lá, né? Eu saí pro almoço e voltei, fui comer uma coxinha, porque o almoço em São Paulo era coxinha, né? Coxinha. É. Porque Coxinha ao joelho. o salão, ele bombava das 11 até as 2h30. Ou a gente almoçava às 11 ou comia depois das 2h30. Aí já era só o 2h30 lanchinho. era só a rapa, né, meu? Então a gente comia um lanchinho, uma coxinha, isso, paulista só, né, come muita coxinha. E daí a hora que a gente estava ali no final da perfumaria e tal, mas a hora que eu entro assim, tinha uns 15 ou 20 na fila do caixa. E eu olhando assim, eu falei, por que tem tanta gente? Ah, a Cristiane mandou trocar as moedas, né, meu? Eu olhei assim e falou, quanto que é? R$5,05. Tá bom, 5, toma. Dava o troco, eu fui, né, administrando em 3 minutinhos. A Cristiane é assim, ó, o que é seu, o que é meu é meu. Então ela mandou trocar as moedinhas, né, para dar o troco de moeda. Você imagine, 20 pessoas você tinha, porque era tudo trocadinho. Era muita moeda, tudo trocado. Sim. Eu falei, não, vamos liberar essa fila, né? Para agilizar. Mas perdi R$3. Tá bom, perdi um desodorante, mas a gente não dava uma impressão que não resolvia o problema, né? Então a gente sempre foi de atendimento, sempre foi da área de educação, né? Isso que tu falou é uma coisa que hoje eu... E aí tu tava falando da questão do pagamento, né? Ter trabalhado com você 7 anos, e eu me lembro de nunca ter conferido um pagamento. Uma vez eu não entendi algo que eu tinha recebido. Entrou um dinheiro na minha conta e eu fui te cobrar. Eu disse, por que eu recebi isso aqui? Aí tu me disse, não, isso aqui é tal coisa. Eu disse, não, mas tu já me pagou tal coisa. E tu ficou na dúvida. Eu disse, não te paguei. Eu digo, tu me pagou assim. Eu acho que tu tinha me pago em dinheiro. E aí não tinha ficado um registro. E aí tu fez a transferência. E eu demorei acho que uns 15 dias para conseguir convencer ela que eu tinha que devolver o dinheiro.
Porque vocês sempre foram dessa forma. Quando pairava uma dúvida de alguma coisa, vocês pagavam de novo. Porque vocês não... não é de vocês ficar com a dúvida se alguém pode pensar que vocês de alguma forma estão levando uma vantagem. Então tu preferia pagar 2 vezes. Não, eu não tenho registro, eu vou pagar 2 vezes. Porque eu tô na dúvida, sabe? E eu me lembro que eu fiquei 15 dias tentando te convencer, porque não era meu. E eu nunca conferi um pagamento. Nunca. Sempre foi ao contrário, assim, vocês sempre tiveram isso de ajudar, de fazer esse negócio. E quando tu falou aí a questão do atendimento, né? Com vocês eu aprendi uma coisa que eu ensino hoje em todos os cursos de atendimento que eu faço no Brasil, que é, o cliente não se importa que você erre. Ele se importa se tu não resolve. E isso vocês me ensinaram. E aí, eu, lá de alguma forma, eu acabei desenvolvendo um jeito de lidar com os clientes que funcionava. E vocês me mandavam para os clientes mais desafiadores. Quando tinha um problema num cliente com um vendedor, vocês pediam para eu ir lá falar com ele. Porque eu sempre fui autossuficiente, eu sempre soube o meu valor, mas eu sabia acalmar um cliente quando ele tinha algum problema. Então eu sempre usei daquela técnica de, ok, eu entendo que deu errado, eu entendo que tu não tá feliz, eu sofro contigo a tua dor. Ponto, paramos aqui. Se eu fizer isso, isso e isso, resolve, que foi isso que eu aprendi com vocês. Se eu fizer isso daqui, resolve pra ti? Ah, resolve. Então acabou. Então vai ser feito e acabou. E vocês nunca se importaram em perder dinheiro, entre aspas, porque vocês sempre viram como um investimento. Se eu tiver que gastar do meu bolso para um cliente ficar feliz, eu vou gastar. Vocês sempre pensaram dessa forma. E eu acho que hoje falta muito isso para alguns profissionais, de perceber que, cara, ou teu cliente sai satisfeito, e se tu tiver que pagar para ele sair satisfeito, tu vai ter que pagar. Tu vai ter que pagar, porque ele tem que sair satisfeito, ele tem que sair advogando pela tua causa, ele tem que sair teu fã. E não importa quanto tu tenha que investir, porque vocês sempre olharam dessa forma. E exigiam isso da empresa. Né? Eu me lembro de as reclamações de se um cliente ligasse lá, que falou com um da empresa e não tinha tido retorno, era assim, ó, transformava vocês dois num demônio, porque vocês não aceitavam, não aceito não responder um cliente. Não, né? Isso até hoje. Eu acho que isso não mudou, né? Eu acho que esse sentimento de poder errar, eu acho que também dá um pouco de conforto para os nossos colaboradores, né? Porque as empresas, elas têm muito medo de errar. E a gente não tem esse... Claro, todo mundo tem medo, mas assim, não é algo que, tipo, não pode errar. Não, tá aqui, ó. Pode errar. Pode errar, então, mas não pode desiste. Errar. O que não pode é não resolver, exatamente. Assim, pode errar, só não pode não resolver. E esta parte de atendimento e de compromisso com as pessoas, eu acho que é isso a chave do nosso negócio. Você falou assim, quando a gente era menor... A gente tinha uma proximidade com os colaboradores maiores, claro. A gente era muito próximo, então a gente cuidava muito próximo das pessoas. Hoje, como tá um pouco mais, tá maior estabilizado, é claro que tem funcionários que eu não converso todos os dias, mas eu tenho certeza que essa proximidade ou algumas as nossas ideologias chegam. Então, é isso que nos dá o conforto de, as nossas equipes de liderança estão com esse sentimento de que, tipo, gente, o cliente, ele tem que sair satisfeito. Não podemos deixar. A gente tem um compromisso com as pessoas. Aí que veio a tal do Conectability. A gente tem uma conexão com as pessoas. Essa conexão a gente não pode deixar passar. Então, quando a gente teve que mudar de nome, de uma vida bela, a vida é bela. Mas a vida conectada, ela é muito mais energizada. Mais bela. Exato. Então, quando teve que mudar, foi isso que você falou. E eu te falo assim, a gente tem por DNA não reclamar. Depois de 18 anos, a gente teve que mudar a Vida Bela de nome. Cara, a gente teve que mudar. Como que a gente vai mudar? Vamos mudar. Então, vamos mudar para melhor. E a gente traz um outro nome, que é a Conectability. E a gente está super feliz porque a gente precisava daquele momento. Depois de uma pandemia, a empresa ficou toda desconectada. E foi um momento de reconexão, exato. Né? Então, exato. Assim, ó, foi assim, a empresa, todo mundo no tal do home, todo mundo desconectado. Você fala, cara, vamos fazer de um limão uma limonada, que acho que também é o nosso lema um pouco, vamos fazer... E muda. E faz com que essa energia venha e faça para dar certo. Eu não sei se você acredita nisso ou você tem essa noção. Tudo é um pouco da energia que a gente coloca nas coisas, né? É energia que a gente bem coloca nisso que eu penso. Exato. Falei hoje de manhã ainda no carro. E quando a gente reclama, a gente desperdiça essa energia ou ela canaliza para um outro lugar. Isso a gente tem cuidado muito, tem falado muito,
é o ato de esbravejar, de falar e ficar bravo, né? E eu tinha um pouco, quem me conhece, sabe que eu tinha esse ímpeto muito mais forte. E hoje você fala, não, cara, vamos para Não perde tempo, né? exato, não Não perde tempo com ganha tempo, cara, vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo, É. vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Então eu te falo que a gente ganha o novo Nove de Conectados para a gente conectar e eu acho que isso veio para agregar também agora, né, Edson? Eu falei hoje de manhã, eu disse assim, ó, quando tu tá bem, tudo vem. É. E eu acredito muito nessa questão da onde tu coloca energia, né? Se tu coloca energia nas soluções, os problemas não vão te soterrar. Porque tu não deixa eles, tu não fica embaixo deles, né? Tu tá voltado para a solução. Agora eu tenho um momento no curso de atendimento que eu falo para eles, tu ter uma parcela positiva é bom, tu ter uma parcela negativa é boa. Agora, quando tu consegue trazer as duas pro meio, tu ter uma visão realista, podendo analisar os dois lados, aí tu vai em busca da solução. E aí tu conecta a tua energia com Exato. como é que eu faço isso aqui acontecer? E para de reclamar, né? Porque reclamar não vai resolver. Tu tem que tomar ação, tem que fazer. Então, assim, já reclamou? Beleza, já sofreu? Tá, agora vamos, vida que segue. Eu falei pra vocês que foi rápido. Vamos lá. Olha lá, ó, mais 1 hora de papo. E vocês estavam nervosos, achando que Tava. tal, não sei o quê. Porque eu sei que vocês gostam da parte de trás dos bastidores, né? Vocês sempre deixaram pessoas seguir ali na frente, né? E vocês sempre foram os incentivadores, as coisas assim. Mas como eu falei quando a gente teve a nossa conversa, eu conheço a história de vida de vocês e eu sei das dificuldades que vocês passaram e que vocês não enxergaram aquilo como barreiras ou que pudesse segurar vocês, né? Vocês têm uma mentalidade que para mim é a mentalidade vencedora do profissional, que é aquela que, beleza, a gente não esperava, mas aconteceu, como é que resolve, sabe? Não é ficar sentado olhando para cima e pensando, ai, por que que isso aconteceu comigo? Cara, aconteceu, agora vambora, vida que segue. Então vocês foram sempre buscando. Acho que a gente vai ter que fazer um outro papo de novo, porque ficou um monte de coisa fora que eu queria trazer para vocês falarem mais e tal. A gente tem muitas situações que nós vivemos, né, junto ali na empresa, situações que me forjaram, né, que fizeram parte da minha lapidação como profissional. Vocês investiram em mim no momento que hoje, quando eu olho para trás e vejo o dia que eu entrei lá na empresa, eu fico pensando, mas por que que eles fizeram isso? Por que que eles perderam tempo comigo que era tão ruim? E aí tu começa a ver que vocês têm isso. Vocês têm essa coisa de olhar e dizer assim, não, aqui a gente pode ajudar, a gente pode lapidar, pode preparar e ali na frente vai dar certo, sabe? Então, assim, eu quero publicamente, né, agradecer vocês por tudo que vocês se dedicaram, não só na minha carreira, mas de todas as pessoas que eu vi passarem dentro da empresa. E que vocês possam fazer isso por muito mais pessoas, né? E que vocês consigam ajudar outros que passarem lá, que vocês tragam ideias e que isso sirva de inspiração para muita gente que está aí. Quero que vocês deixem um recado final aí pro pessoal que tá tentando empreender, tentando ser profissional, tentando chegar no resultado, né? E o que que é para vocês o grande segredo, assim? Como é que faz para não desistir? E como é que a gente consegue seguir esse lema, né? Ó, pode errar, mas não desiste. Qual é o recado de vocês para essa Edson. turma aí? O que mostrou para a gente é a experiência de vida. Realmente, você tem família, não tem? O que você quer fazer? Qual o destino que você quer dar? Então, eu já era separado, casado com a Cristiane, e a gente falou, chegou a hora de ter um filho, tá? Tivemos a Valentina. O que eu vou fazer? Meu negócio é ali, eu adoro, né, o que eu faço, a gente está no ramo de cosméticos, está no ramo de pessoas. Não deu certo, vamos se reerguer, vamos achar o caminho. Então a gente buscou vários caminhos que chegassem lá na frente. Mas não é fácil, porque realmente é um passo atrás do outro, né? E como eu falei, eu já cansei de tantos empréstimos que a gente fez, porque não tinha caixa, e depois as coisas vão né, se adequando, vai se né? acomodando, fica um pouquinho mais leve, né? Mas não que vai acabar. É um gerenciamento de vida, de empresa, tem que continuar. Mas a sua cabeça tem que estar forte para aquilo. Se você quiser desistir, vai desistir. Mas eu vou te falar que desistir nunca. Não, né? Não. Eu vou te falar, eu que tenho que agradecer.
eu vou te falar, eu tenho que agradecer a todos os colaboradores que passaram por nós. O que você falou assim, como você entrou e como você saiu, é claro que isso é visto, a gente vê. Mas, Leandro, eu vou te falar assim, talvez a gente enxergue nas pessoas algo que vocês mesmos não enxerguem. É isso. Tu me falou isso uma Eu vez. vou te falar assim, ó, e vocês têm, todo mundo que já passou por nós, vocês têm sempre muito mais do que vocês acreditam. E eu acho que a gente tem um pouco o dom de enxergar. Eu vou te falar assim, eu não esqueço de você como um colaborador. Você colocava a minha empresa num lugar, cara, que você acreditava. E que era o topo, porque vem duas pessoas mais humildes, que sou eu, Aécio, trabalhadores pra caramba, mas você fala assim, bah, vocês sabem, hoje é primordial uma empresa saber se expor, que você começou o podcast. A gente não sabe, a gente só sabe executar, a gente baixa a cabeça, a gente trabalha. Ah, mas hoje não pode, hoje você tem que se expor, você tem... E você, há tanto tempo atrás, quando você entrou, você era a nossa exposição. E você colocava a gente num lugar tipo, é a melhor empresa. É isso. É claro que a gente poderia ser, mas a gente não se... Também não se enxergava. Não assim. se enxergava. Então, por isso que eu acho que é uma parceria que dá certo. E eu agradeço todo mundo mesmo, assim, porque a gente tenta com muitas pessoas e as pessoas a gente quer que todo mundo cresça. Você quer o segredo do negócio? É juntar um monte de gente que queira crescer, queira se envolver, queira fazer alguma coisa legal para todo mundo. Porque quando fica um negócio individual, talvez ela não tenha o mesmo resultado. E eu tinha essa certeza que a gente não ia sozinha. A gente chegou em 2. Hoje a gente tem 40 na distribuidora, tem muito mais gente indiretamente que depende disso. Então, cara, vamos, sabe, vamos fazer parceria. Todo mundo quer a mesma coisa. Se todo mundo tiver os mesmos ideais, a coisa não tem como não dar certo. É o ditado aquele que diz, né? Tu quer ir rápido, vai sozinho. Tu quer ir longe, vai com alguém, né? É, exato. E aí, quando tu conecta as pessoas, realmente tu vai mais longe. É isso. Então, obrigado de coração mesmo. Obrigado você. Foi muito bom o papo. Espero que vocês tenham Foi uma gostado. uma experiência pro velhinho, né, Edson? Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês vão fazer um podcast para falar aí vocês me convidam para ir lá. Então, pessoal, chegamos ao fim. Eu sei o papo tá bom, né? Se deixasse aqui, a gente ia ficar umas 2 horas conversando. Quero agradecer todo mundo que ficou aí, acompanhou até o final. Mais uma vez, vou pedir aí, se inscreve no canal, dá o teu like, compartilha com quem vocês quiserem, porque eu tenho certeza que essa história de vida aqui vai inspirar muito as pessoas. Também quero relembrar aqui que nós temos um parceiro que colou a sua marca, acreditou no nosso projeto, tá junto aí, que é a Monte. Então, não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand ela vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera aqui para o QR Code e siga eles agora mesmo. Dá uma olhada lá no meu Instagram, quem ainda não me segue lá é o Leandro Vargas, e olha lá o trabalho incrível que eles estão fazendo. Chama eles para uma conversa que eu tenho certeza que eles vão mudar a vida de vocês na rede também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu adorei, me diverti bastante, tenho certeza que os meus parceiros aqui também, e semana que vem a gente traz mais um convidado para vocês. Até lá e um grande abraço.